Olá, galera, tudo bem? Então, a gente preferiu agora fazer esses treinamentos via gravado, né? Porque muita gente acaba não podendo comparecer aos treinamentos ao vivo e a gente vai deixar toda semana, né, fazer o perguntas e respostas para vocês não terem nenhum problema com isso. Então, hoje eu vou falar de um assunto muito importante, né, que é o networking, e que muita gente falha, muitas agências falam bastante coisa, mas no final é difícil de colocar em prática. Então, com todos esses anos aí de experiência, não só sendo streamer, mas também guiando muitos streamers, né, que fazem live, aí eu tenho bastante tempo também como agência e, enfim, tem vários formatos de networking. Eu vou aqui passar toda a minha experiência para vocês e também não só de experiência, mas pesquisas, enfim. Então, prestem bem atenção, esse conteúdo é muito importante e não menosprezem esse conteúdo, porque não adianta nada a live de vocês serem incrível, ótima, ter, enfim, um cenário maravilhoso, ter uma dicção incrível, ter uma ideia maravilhosa e não ter um bom networking. O networking ele é tão poderoso que ele consegue fazer que lives que tenham um áudio visual ruim ganhar mais, ter mais animações, ganhar mais dinheiro porque tem um networking bom. Então, é por isso que muita gente se pergunta, nossa, aquele streamer, né, não tem nenhum cenário tão bacana, como que ele consegue ganhar muito? Ele é bom no networking. E essa é uma das chaves para que o streamer ele consiga ter sucesso de fato ali no TikTok Live ou em qualquer aplicativo de live que ele esteja. E, sem dúvidas, é uma das coisas mais chatas, acredito. Tem gente que tem muita facilidade, né? Mas é muito chato realmente construir networking, não é algo que você constrói do dia para a noite. Então, por isso que muita gente tem dificuldade, acaba não fazendo e acaba se frustrando. Então, como vocês podem ver aqui no slide, o networking na indústria das lives, né, construindo conexões para o sucesso. Eu vou mostrar aqui como que você tem aí, de uma forma estratégica, construir esses relacionamentos com a galera. Então, vamos lá. Tá? Porque o networking, né, ele é essencial nas lives. Primeiro, que é um mito, acham que os patrocinadores caem do céu, né? Que você vai, eu vejo streamer que fica horas e horas fazendo live e não ganha nada, né? Fazem horas legais, tem uma dicção bacana, mas não dá em nada. O que que acontece? Muita gente fomenta essa ideia que os patrocinadores caíram na live pelo feed, enfim, mas não é bem assim que acontece, né? Indicações, relacionamentos construídos ao longo do tempo, isso é muito importante. Relacionamentos construídos ao longo do tempo. Nem todo gifter, tá? Ele vai dropar na sua live muitos presentes de imediato. Tem gifters que eles têm o tempo deles para, enfim, se sentirem motivados para mandar presente. Uma base, um time forte é muito essencial para que até os gifters se sintam ali querendo mandar presentes. Então, não necessariamente o seu time vai ser só formado por gifters, mas é muito importante que vocês façam essa socialização com transmissores, com fãs, né, que aparecem ali na live só realmente, enfim, conversa com você. Então, é muito importante manter esse time forte. Como que a gente vai fortalecer esse time? Isso é papo para outro slide. Mas esses daqui são os essenciais. Então, o que eu quero que vocês entendam é, não cai do céu, gente. Vocês têm que procurar também. Já ouviu aquele ditado, quem procura acha? Exatamente, tá? Se gifter cair do céu, ótimo, caiu na minha live lá de paraquedas, perfeito. Mas você não vai ficar esperando, né, esse dia acontecer. Você tem que correr atrás. Como que vocês vão correr atrás? É isso, é para isso que eu estou aqui, né? Então, bora lá. Primeiramente, né, o que é o networking, né? Ele fala aqui, né, a definição, que é uma rede de contratos profissionais que você constrói ao longo do tempo, baseado em relacionamentos autênticos e mutuamente benéficos. O network ele é muito conhecido em empresas e tal. Por exemplo, se você quer ter um cargo, muitas das vezes ele não vem pelo seu talento, mas pelas conexões que você fez ali naquela empresa. Vai ser a mesma coisa nas lives. Só que o que acontece?
Nas lives, o networking é um pouquinho diferente, é para isso que eu tô aqui, né? Mas uma coisa que, né, tem que partir para os dois lados é os benefícios, né? Troca de experiências valiosas, ou seja, não é só a pessoa, o gifter ali que tá dando, você tem que dar alguma coisa também. Indicações para oportunidades, parcerias estratégicas, crescimento acelerado na carreira. Quando você tem um bom networking, você cresce muito rápido, porque um gifter vai chamando o outro, porque, enfim, as coisas vão acontecendo muito rápido. Quando você tem um gifter e logo você tem outro, e daí se nos verem que a galera que tá no top acaba ficando no top sempre. Enfim, é meio que uma bola de neve boa. É uma bola de neve boa. Bora lá aqui. Aqui tem um pouco de dados, né, que é a realidade de patrocinadores. 85% de oportunidade vem por indicação, né, pessoas que falaram bem de você, ou já falou de algum vídeo, e até vídeo de hater também, vídeo de, ai, nossa, aquele filme é meio estranho, a pessoa atiça a curiosidade e acaba vendo, né, querendo assistir, conhecer aquele transmissor mais de perto. É, Tem também, né, que preferem redes ativas. E por isso que é importante ter o feed live, o feed ali do seu TikTok sempre atualizado, porque, enfim, se você tem um feed que não é atualizado, isso fica complicado para os patrocinadores entenderem que você é ativo. É muito importante ter as suas redes ativas. Até o próprio Instagram, enfim. Agora o TikTok está trabalhando um pouco melhor para que vocês não precisam depender de outras redes, mas ainda assim é muito importante o Instagram para vocês fidelizarem os gifters de vocês. Tá, mas Lucky, como que eu vou construir um time forte, né, com networking? Socialização constante. Muita gente acha que só porque tem um gifter bom, ele vai deixar de socializar. Não, ele vai ter que socializar com outros streamers tão grandes quanto eles, né, que tem um gifter tão grande quanto eles. Fica muito mais fácil. Por isso que as ligas, muita gente fala mal das ligas, mas é importante que você faça batalhas com as pessoas que estão na mesma liga que você, ou até superiores que você. Eu sei que é mais difícil, mas é legal porque você cria conexões com pessoas mais fortes que você. No início isso é mais difícil, mas quanto mais você se aproxima de pessoas fortes, logo você ficará forte também. Então é muito importante você não ter medo de socializar, tá? Com gente grande, streamer grande, para de colocar você como streamer pequeno, se valorize, se veja como streamer grande também, para poder fazer essa socialização. Eu sei que não é muito fácil, mas é necessário vocês terem essa coragem aí. A conexão com os streamers e manter uma boa relação com eles é muito importante. Muitas das vezes a gente tem uma relação de competição entre os transmissores. Mas quando você tem uma conexão, hoje em dia, no cenário atual de lives, isso é muito melhor. Então, se você tem uma conexão boa com os streamers, não precisa ser incrível, tá? Você não precisa ser o melhor amigo de ninguém. Mas, enfim, você acaba tendo uma divulgação mútua, né? Porque as duas lives vão estar bombadas, vão estar com um número relativo de pessoas ali. Então, você tem que ser sempre estratégico nessas questões de conexão com os streamers. Cultive esse relacionamento, isso é muito importante, né? Não adianta também você só falar ali com o gifter na live. Você tem, hoje em dia, tem aí os mascotes do chat. Não leve os streamers pro WhatsApp agora. Eu acho que vocês podem tentar o mascote, que é muito bom, né? Porque tem aquele benefício que a pessoa fica meio que bitolada ali, né? Porque cada vez mais o mascote vai crescendo. Então, tentem não levar eles mais pro WhatsApp. Vocês podem até dar WhatsApp, mas tentem sempre conversar no TikTok, porque tá valendo muito mais a pena. Então, mantenha um contato regular, mas a gente pergunta, ai, agradeço o Gifter por ele ter aparecido na minha live, agradece. Ah, mas ele não deu nada, me deu uma rosa. Agradece, olha, obrigada por passar na minha live, foi muito importante, eu fiquei muito feliz em te ver lá. Pode ser algo mais genérico? Pode, mas é legal. Né? Ofereça ajuda genuína, demonstre interesse real no sucesso dos outros. Isso é muito importante também, né? Você não parecer uma pessoa egoísta, não parecer uma pessoa que pesa o clima, sabe? Aquela pessoa que sempre tá ali pesando o clima, não. A galera quer tá ali para se distrair. Então, é sempre legal uma pessoa leve, que fale sempre, mesmo que isso não seja genuíno da sua parte, a sua vida esteja um caos, mas é importante que você faça essa leveza ali no stream, porque, enfim, né, ninguém quer uma pessoa chata e com problemas. Todo mundo ali tem problemas, mas elas não querem ver isso ali, né?
Ai, meu Deus. Parceria com outros streamers. Por que que importa? Amplia sua visibilidade, eu acho que isso é óbvio para todo mundo, né? Se você faz com outra pessoa e não fica só fazendo tela cheia, por mais que a tela cheia seja importante, não é a aula de hoje, tá? Eu tô só falando sobre networking, então não tô falando sobre tela cheia ou técnica de live, não, tô falando sobre networking. Então, a parceria com os outros streamers amplia muito a sua visibilidade. Se você faz batalha com alguém que tem, né, com outra pessoa, se a outra tiver uma pessoa ali e você tem três pessoas, mesmo que a outra só seja uma, é mais uma pessoa te assistindo, né? Não só é, as batalhas, tá? Tem as tal das janelinhas, né, que são legais também com cautela, tá? Participe das janelas dos outros, não fiquem criando só janelas e tentem tentem criar conexões ali. Quando você vê que já saiu um pouco ali, você não precisa ficar muito tempo. Você pode falar com várias pessoas, tem que ir, enfim. Mas volte e meia, passar, dar um heart me agora, né? Que tá bem alta, é presente do popular, etc e tal, é bem legal. E até mesmo, super fã é muito caro. De repente, ter uma inscrição de superfã e um streamer seja interessante, tá? Depende muito da estratégia aí de jogo de vocês, mas é algo que vocês têm que parar para pensar. Claro, não é todo mundo que tem R$ 80 para dar, tá? Mas, às vezes, os R$ 80 pode ser um investimento. Depende muito, muito aí do que você quer. Eventos, né, colaborativos, então, é, vamos marcar de fazer uma janela ou batalha de quatro. Mas eu acho legal janelas. Eu fazia muito isso nos outros aplicativos. Que, sei lá, vocês podem produzir. Hoje a gente vai fazer, sei lá, um programa. Eu fazia muito de pizza. Eu mandava pizza para os outros. Então, eu pedia para a galera chegar na minha live, eu abria a janela. Quem pegasse o primeiro material, às vezes eu falava assim: olha, quem pegar um garfo e trazer aqui primeiro para mim na câmera, vai ganhar uma pizza, vai ganhar uma galáxia. Então, isso fez que as pessoas gerassem ali, enfim, né, evento, e não só batalha, então gerasse ali essa questão de, enfim, de você criar algo diferente e sair um pouco da rotina, não é toda vez que você vai fazer isso. Mas é legal também para que mais pessoas te conheçam e saiam um pouco ali de só você ficar ganhando presente, apesar de que isso seja importante. Mas é um dos passos aí do criador para ele poder fazer, né, essas parcerias com outros streamers e ampliar a visibilidade. O crescimento é mútuo, né? Então, esse crescimento todo mundo se beneficia, né? Não tem, meu patrocinador acabou indo para o outro. Todo mundo se beneficia de um jeito ou de outro. Tem streamers que pensam pequeno ainda e falam, nossa, meu patrocinador, se eu fizer isso, vai para outra live. Se essa pessoa realmente tiver uma estratégia e tiver uma mente muito boa na questão de, cara, eu estou ampliando meu público, não estou roubando ninguém, é só ampliar o público. Tem que, tem que um pouco desapegar disso de que um gifter é só meu. Eu entendo que isso gere ciúmes, que isso gera um certo. Você acha que, enfim, você vai perder o gifter e tem certas pessoas que ajam de má fé, mas é por isso que vocês têm que fazer o quê? Essa, esse, essa conexão genuína com o gifter de vocês. Permanecer sempre falando com o gifter de vocês, sempre alto astral, porque se aquela pessoa vir com umas ideias estranhas, papos estranhos, você consegue argumentar com essa pessoa, olha enfim, vamos supor aqui algo que acontece muito. O streamer começou a falar mal de mim, e etc, e batalhava comigo, você fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, infelizmente, né, isso acontece com bastante frequência aqui no cenário do stream, eu não tenho nada a ver com isso, se você quer comprar alguma coisa, eu posso provar, nunca falei mal de você, não fale mal de Gifter, não fale mal dos outros streamers, evitem isso, né, seja uma pessoa muito, como que eu posso dizer, política nesse cenário, tá? Não que você vai ser em cima do muro, mas é legal ter personalidade, mas também é legal ser um pouco mais política nessa questão. Então, olha, eu não tenho nenhum problema em você ajudar outras lives, eu acho que isso nem deveria ser um problema, né? Se a pessoa inventou alguma mentira, você tenta ali falar, olha, eu não fiz isso, ou coisa do tipo, mas também se a outra pessoa não acreditar, aí é o problema da pessoa, do gifter, né? Que às vezes alguns são tóxicos e
só vai ser pior para você. Então, deixa ele ir, que às vezes eles até voltam depois, porque percebem, né, que aquela pessoa realmente vai fingir que aquela outra pessoa era muito manipuladora. E, enfim, aquela pessoa fica só naquele mundinho de um gifter, e você tá aí com o seu horizonte bem vasto, sempre tenta ter uma visão vasta. Filme que pensa pequeno, fica com só um patrocinador e não é legal. Patrocinadores saem, voltam na plataforma, então não fiquem muito apegados com isso. Sei que é meio difícil se acostumar com a ideia no começo, mas daqui a um tempo vocês vão entender melhor. Vamos lá, né? Ui, desculpa, gente. Técnicas práticas para networking eficaz no TikTok Lives. Né? Seja autêntico, engajado. Então, interaja, né, com comentários que demonstrem sua personalidade. Isso é muito importante. Né? Então, vá para outros criadores também, visite a live dos outros, não perca muito tempo, tem um tempo cronometrado para isso, é muito importante uma organização. O feedback é legal também, escutar o que os gifters estão falando. Eu já escutei várias opiniões de gifters falando, você está um pouco mecânica, e eu não levei pro lado pessoal, então isso me ajudou bastante, e ajuda muito também, que os gifters eles têm outra visão. Só não pode ser aquele cara chato, né, que fica toda hora, enfim, falando, dando pitaco. Você tem que também filtrar isso. Aproveite os recursos do TikTok. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque é o que eu vejo as pessoas com problemas. Se a ferramenta TikTok tá ali, eu sei que nem todas são tão legais. Mas aproveita. Por exemplo, tem a questão de agora do fama, do super fã. Ai, tá muito caro. Os streamers tudo falando mal. Como que você vai vender isso, cara, se você fala mal? Sabe? Não é. O super fã é muito maneiro. Tem uma importância, e sem contar que garante aí uma certa. Como que eu posso dizer? Esse pertencimento de comunidade e também, além de relevância, demonstra que, porque né, no popular, essas pessoas que são super fãs têm mais pontos para dar para você, então logo você sobe mais de um ranking, tem várias vantagens nessa questão de pontos, mas não só isso. Quando alguém é seu super fã e você tem uma comunidade legal, 50% vai para você desse super fã. Então, se você tiver uma comunidade, cara, R$ 80 é muito. Não sei, às vezes a pessoa fica gastando ali por R$ 10 um dia, R$ 10 no outro, quando veja deu 80. Então, às vezes é legal você ter, sei lá, as pessoas que não te dão presente, mas elas sejam super fã, façam lives privadas, tem lives só para super fã, dediquem isso, façam valer o super fã, que é uma ferramenta boa. Por mais que muita gente tenha falado mal do super fã, é porque não entendeu como usar essa ferramenta, é o que eu acredito. Mantém interação constante, isso eu sempre tô falando pra vocês. Não... Ah, eu tô sendo chata. Não, não tô sendo chata, tá? Mantém interação constante, é muito importante para que você seja lembrado. Não seja aquela pessoa que toda hora fica mandando, né, a live, mas pergunte, e aí, você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Ah, meu dia foi bom. E aí, o que você vai fazer? Ah, hoje eu vou plantar uma rosa, ajudar minha mãe, sei lá, a fazer não sei o quê, mas depois eu vou fazer live. E você, o que você vai fazer? Então, isso é bacana também. Eu tô no cama toda hora. Tá aqui. Case de sucesso, né? Cara, os grandes patrocinadores, muita gente acha que é só fazer amizade com patrocinadores grandes. Todo patrocinador já ficou nível zero. Então, todos têm potencial de ser um. Né? Então, assim, estudem o Gifter. Eu não vou entrar muito nessa questão de estudar Gifter nesse treinamento. Tô falando sobre networking apenas. Parcerias estratégicas, né? Muitos streamers, até do meu casting mesmo, já cresceram. Eles não eram, assim, chegaram zerados e começaram a fazer, como que eu posso dizer, amizade com pessoas fortes na plataforma e logo cresceram. Então, assim, tem gente que, ai, mas eu não consigo ser puxa-saco. Não é pra ser puxa-saco. Mas é bacana também você ter essa questão de uma ambição, de não pensar, eu sou um streamer pequeno, jamais. Tem um super fã agora pra isso, pra você ser notado. Então, faça valer. Vocês acham que eu nunca mandei o universo pra algum streamer pra ser notada quando não tinha super fã? Era muito mais caro, inclusive. Então, assim, pra ter batalhas boas com pessoas que
pode aí fazer, sei lá, como eu já fiz, mais de um M na batalha, 1 milhão de diamantes em batalha, eu já tive que dar um universo, por exemplo. Então, assim, não tô falando para vocês fazerem isso, tá? Principalmente os iniciantes, mas esse networking nem sempre às vezes ele custa um certo preço, né? Financeiramente falando. Vamos lá de erros, né, que os streamers cometem nessa hora do networking. Colocar a pena em número, né? Então, eu tenho só 5 pessoas na live, 15 pessoas na live. Tem que focar na qualidade, isso é muito importante. E de você conseguir dar atenção também àquelas pessoas. Não adianta nada você ter várias pessoas e não conseguir dar atenção, não conseguir entender quem que realmente são pessoas que valem a pena você dar atenção. Networking passivo, né? Esperar que as oportunidades apareçam na sua live, ou seja, no invés de socialização, você não socializa com outras pessoas, só fica fazendo batalha aleatória para sempre, não tenta fazer amizade com outros transmissores, não ativa um heart me em outra live, não visita outras lives. Difícil. Ou só fica em live que tá gerando fofoca, coisa do tipo. Esquece isso, você tá ali para trabalhar, cara, você não tá para fofoca. Então, você tem que fazer networking com gente que realmente você acha que vai valer a pena. Vá na live gringa. Tem tantas lives gringas, assim, eu não sei falar outros idiomas. Então faz com a live, ou Latam, né, que é espanhol, ou com a galera aqui do Brasil. A galera aqui do Brasil é um pouco mais difícil. Faça, tá? Faça que dá certo. Relacionamentos unilaterais, né? Você nunca vai ficar só esperando que o gifter te dê as coisas. Você tem que também fazer alguma coisa por ele. O que que significa fazer essa coisa? Lá, eu, por exemplo, fazia tela, né, para os meus gifters. Eu pintava, eles gostavam e tal. Então, se o gifter é carente, traga uma alegria para aquela pessoa, faça ele se sentir especial, sei lá, sejam criativos, façam lives que homenageiem esse gifter, a importância dele, isso é muito importante. Que nem um relacionamento fica chato, né? Se a pessoa só achar que ela é um banco e que você só dá atenção para ela, fala oi com ela quando ela fica mandando presente. Então, sejam, saibam disfarçar isso, pelo amor de Deus, né? Sejam mais humanos nessa questão. Não que você vai ficar dando atenção a uma pessoa que nunca te dá nada, apesar do seu trabalho, né? Então, mas, né, tenham paciência nessa questão. Isso é importante. E network é um trabalho contínuo. Muita gente acha que o time já estabelecido você tem que parar de fazer network. O networking nunca para quando o assunto é lives, né? Porque os gifters eles existem na plataforma, então você sempre tem que estar se renovando. Então, invista em tempo consciente, como eu já falei para vocês. É, vá lá, dedica em falar com as pessoas fora da live, passar na live dos outros, seja uma pessoa proativa, né? Que tome iniciativa. Sei lá, ai, amiga, quer fazer isso aqui, tem esse aplicativo aqui que você consegue. Enfim, seja uma pessoa proativa, isso é bem bacana. O sucesso, né, para ter um sucesso assim sustentável, é ter um networking sempre ativo, socializar sempre, para que não seja um sucesso simplesmente repentino. Quantos streamers simplesmente focarem em um patrocinador só e o cara vir navios depois, né? Hoje, se vocês ainda escutam meu nome, é porque eu fiz muito network, eu nunca parei de trabalhar, entendeu? Eu sempre quando não foi para gifter, foi para streamer, então eu sempre nunca parei o meu trabalho enfim, de conectar com as pessoas, então eu sempre fiz muito vídeo depois. Esse é um trabalho que nunca acaba. O networking, ele é contínuo, ele não acaba. E é isso, pessoal. Esse é o treinamento de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, foi bem rapidinho, condensei bastante. E a gente tira as dúvidas no ao vivo, tá bom? Um beijo grande e até mais.